Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação, estamos próximo a uma estrada, tá? Aqui havia casa, a gente já viu até o poste, né, amor? O poste ali, mas não existe mais nada aqui. Aqui antigamente era uma fazenda, mas ficou marcado por algo muito triste que aconteceu aqui. Aqui era uma família, né? Eles não moravam aqui, morava numa casinha que trabalhava para os outros e muito pobre, muito pobre. E eles tinham 6 filhos e a mulher estava esperando mais uma criança. Então iam ter 7 crianças, né? E aí o homem não aguentava mais, porque assim, eles plantavam mandioca, eles comiam mais, era mandioca, né? Era mais difícil, matava uma galinha cada domingo. No domingo matava a galinha para dividir com todo mundo, entendeu? Porque assim, eles criavam ali galinha, mas não era muita, né? Porque tinha que plantar o milho, colher o milho, tratar, então ali estava devagar. Então a única carne que eles comiam eram de galinha, porque ainda eles conseguiam criar a galinha. E plantar mandioca. Era uma terra muito ruim a terra que eles moravam. E eles falavam que aquilo não era vida, porque assim, além de plantar aquela mandioca, a única coisa que dava era mandioca, e tinha que dividir ainda com o patrão. Aí trabalhava dia de serviço para o patrão, aí tinha que comprar remédio, né, porque você sabe, criança fica doente, essas coisas, e ele estava cansado daquela vida. Ele falou assim: mulher, não aguento mais essa vida, porque a gente trabalha, não consegue nem dar o de comer direito para os nossos filhos. E a família está só crescendo e nós sem condições, porque assim, são tudo pequeno, né? Ele tinha 6 filhos, então era 7 filhos, só que tudo abaixo de 11 anos, então não, assim, não trabalhava ainda, não tinha como isso, e para sustentar tudo isso, ele não aguentava mais isso. Aí disse que ele foi na venda, né, comprar umas coisas, chegou lá, aí conversando com o dono da venda, se não vendia mais um pouco fiado, ele falou: ó, você já está devendo bastante, não é porque eu sou ruim, mas é que eu não posso vender para todo mundo fiado, e se eu não receber, vai à falência. Também não sou uma pessoa rica, eu vivo travendo aqui as coisas, né, para sobreviver. Aí ele falou assim: eu não aguento mais isso, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro, alguma coisa tem que existir para mim ganhar mais dinheiro, para mim tratar dos meus filhos. Aí o dono da venda falou para ele assim: olha, tem um jeito, mas eu mesmo não tenho coragem. Eu sei disso porque o meu tio ficou rico fazendo aí, né, um pacto com o diabo. Aí ele pegou e falou assim: mas quem é esse, né? Ele era assim, não tinha muito estudo, não estudou, não sabia nem escrever o nome dele, sabe? Via falar dessas coisas, mas achava que nem existia. Ele falou: não, existe sim. Só que você tem que ir meia-noite na encruzilhada e chamar ele e conversar com ele. Aí você leva sangue de galinha, né, e numa vasilha, vai lá na encruzilhada e chama lá, você corta a cabeça, né, que você vai, né, descer para a galinha, você vai, tira lá, coloca numa vasilha e leva para o vermelho. Até eu acabei falando o nome, não gosto de falar no meu canal. Vai numa encruzilhada e você vai conversar com ele. Aí ele falou assim: ah, mas não tem coragem não. Ele falou assim: eu também não tenho. Aí disse que ele chegou em casa e ficou pensando nisso, mas não falou nada com a mulher. Pensando, e aquele sofrimento, e ele não queria se mudar dali, porque nem tinha para onde ele ir, né? Quando aparecia alguma oportunidade, ele falava: até nós levar essas coisas toda nossa daqui, vai ser mais difícil ainda, que nós não sabemos nem o que nós vamos enfrentar lá. Aí ele pegou e tomou a decisão de ir. Levantou da cama, ficou pensando, não parava de pensar naquilo. Foi lá no puleiro, pegou a galinha, despou ela, colocou dentro de um copo, né, o vermelho da galinha, do pescoço da galinha, foi até a encruzilhada, sentou lá e ficou chamando coisa ruim. Chamou, daí ele falou assim: acho que não existe nada disso, né? Eu fico iludido com essas histórias que eles ficam contando para mim.
Diz que ele sentado assim na encruzilhada, com a perna cruzada, assim, né? Aí ele foi para levantar, daí ele escutou uma voz assim, você me chamou? Ele disse que levou um tremendo de um susto, quase caiu de costa, né? Aí falou assim, você é quem? É o coisa ruim? Ele falou assim, não, eu sou o coisa boa, eu quero vir aqui para ajudar você. Aí ele falou assim, então, eu tenho vontade de ter dinheiro, ficar rico, ter de tudo, dar comida para meus filhos, não aguento mais essa vida, entendeu? Estou com vontade de abandonar lá a casa com meus filhos e ir embora. Abandonar, e o que eu sinto é abandonar tudo, e aí minha mulher se vira lá, ver o que ela pode fazer, porque eu não quero mais ter essa vida. Aí ele falou assim, tem um jeito, você vai ter muito dinheiro, só que você tem que me dar um dos seus filhos, você tem que vender um dos seus filhos para mim, porque eu vou te dar muito dinheiro e você vende um dos seus filhos para mim, que eu vou levar ele comigo. Aí ele falou, não, assim eu não faço não. Ele falou assim, não, mas é quando o seu filho tiver aí uns 20 anos, né? São tudo criança, então se seus filhos tiver aí mais de 20 anos, aí que eu levo. Aí ele que pensou, falou, mas eu não posso, né? São meus filhos. Ele falou assim, então, mas você ia abandonar seus filhos com a mulher e ir embora? Aí disse que ele pensou, falou assim, sabe de uma coisa? Já dá para viver um tempo bom, né? Então, combinou então coisa ruim, que ele daria um dos filhos dele para que ele ficasse rico. Aí disse que foi embora para casa, chegou em casa e só pensando naquilo, não contou para a mulher de jeito nenhum. E começou a trabalhar ali, e surgiu a oportunidade para ele, né, dele cuidar de um gado, e ele foi cuidar desse gado, depois o homem que faleceu deixou esse gado para ele, porque ele não tinha ninguém, e aí ele acabou sendo dono daquilo ali, e ali foi progredindo, e esse homem foi ficando rico, né, do nada, assim, começou a ficar rico, ele falou, nossa, não é que é verdade mesmo? Agora eu tenho de tudo aqui. E aí comprou aqui, que era uma fazenda, comprou isso aqui tudo, né, criava gado, plantio de café, e começou aqui a ficar importante esse homem, porque ele era muito rico. Só que quando o filho dele completou 21 anos, ele disse que estava vindo de a cavalo, né, ele tinha apartado as vacas todas, aí desceu para olhar o gado dele, aí vinha de a cavalo, e um homem parou na frente dele e falou, e aí, tudo bem? Aí ele, tudo bem, o senhor precisa de alguma coisa? Ele falou assim, sim, eu fiz um trato com você e agora é a hora de eu levar seu filho. Nossa, na hora ele falou, não, meu filho você não vai levar não. Ele falou assim, trato é trato, eu vim para levar seu filho, eu quero levar seu filho, porque você vendeu ele para mim, eu vou levar. Aí ele falou assim, nossa, mas o filho que eu tenho de 21 anos é o meu filho mais velho e é o filho que é mais agarrado comigo, não faz isso. Ele falou assim, é ele que eu vou levar, porque a gente combinou que quando tivesse mais de 20 anos eu vinha buscar, e eu vim buscar. Você vai continuar sendo rico aí, mas eu vou levar seu filho. Ele falou, não, você não vai levar meu filho. Ele falou, vou levar. Você teve tudo o que você queria, né? Então você não tem para onde correr, você me deve e você vai me dar seu filho. Ele falou, então me leva. Ele falou, não, eu quero o seu filho, porque você me deu ele, entendeu? O combinado foi você me dar seu filho e pronto, eu vou levar ele. Aí disse que desapareceu. Aí ele veio embora preocupado e disse que chegou em casa chorando. A mulher dele foi perguntar para ele o que havia acontecido. Aí ele falou, mulher, sabe por que nós ficou rico? Sabe por que nós tem tudo isso aqui? Por que nós tem carro? Por que nós tem de tudo? Tem gado, tem os melhores cavalos, né, de raça. Porque eu fiz um trato com coisa ruim, né, o diabo lá, e eu vendi um dos meus filhos, dos nossos filhos, para ele. A mulher sentou na hora, falou assim, você não fez isso? Aí ele falou, fiz. E o pior, que ele apareceu para mim e disse que vai levar o nosso filho mais velho. Ele vinha depois dos 20 anos, depois que o nosso filho tivesse mais de 20 anos. E agora é hora dele levar. A mulher começou a chorar e desesperou e chorava e falava, ele não vai levar, ele não pode fazer isso. Entrega tudo então, vamos ficar pobre de novo. Ele falou, não tem jeito mais, ele não quer mais nada, nós já usufruiu de tudo que ele nos deu. Agora é hora da gente pagar, não tem como devolver para ele o que a gente tem.
A mulher falou que não aceitava, disse que bateu no marido, ficou braba dentro de casa, não sabia, né, o que fazer, desesperada, chorando, chorando, chorando. E aí o filho dela, que esse é o filho mais velho deles, né, que vinha vindo de a cavalo também, porque ele olhava a fazenda sempre de a cavalo, né. Então ele estava vindo do lugar e disse que vinha descendo, né, que a casa era por aqui, a casa, gente. E até o poste ali, ó, disse que ele vinha mais ou menos assim perto já da casa, quando o cavalo do nada levou um susto, como se tivesse um trem na frente dele. E o cavalo virou para trás, assim, ficou de pé e jogou ele de costa no chão. E ele era acostumado a andar de cavalo, ele montava cavalo brabo, tudo. Ele virou de costa no chão. No que ele virou de costa no chão, ele bateu com a cabeça na pedra, né? Que tinha o terreirão, disse que o terreirão era aqui, e ele vinha bem do lado do terreirão. Então aquelas pedras que eles colocavam no canto do terreirão, não era que nem agora que o povo fazia terreirão e colocava tijolo, né? Então eram pedras colocadas na beira do terreirão. E aí ele caiu e já bateu a cabeça ali e pronto. E ele deu um grito na hora. Daí a mulher estava lá discutindo com o marido que ia fazer alguma coisa, ia levar o filho dentro da igreja, não ia deixar fazer isso, não ia deixar. Escutou o grito, aí saiu correndo. Aí ele pegou rapidamente a lanterna, né? E veio descobrir o que estava acontecendo, porque já havia escurecido. Sabe, que nem agora, ó, nós chegamos aqui, está quase escurecendo, né, amor? É. Então disse que tinha mais estava acabando de escurecer, ele estava chegando. E aí já viu ele caído, o cavalo lá. E eles viram que o cavalo tinha se assustado com alguma coisa, porque ele gritou e o cavalo disparou, né? Disparou e ficou mais para baixo lá parado. E ele estava no chão. Quando ela foi pegar ele, já não tinha vida mais. Ele já estava sem vida. E ela abraçava ele abraçava, e ele falava que nada da riqueza que ele tinha não valia mais. Por que ele fez aquilo? Porque ele usufruiu de tudo isso, mas ele achou que nunca ele teria esse poder de fazer isso. Mas ele deu o poder para ele. Nós não podemos dar o poder para o inimigo, gente. Nós não temos esse direito de dar o poder. Você sabe que se a gente der poder para ele, ele vai fazer. E ele deu, porque ele vendeu o filho dele, né? Então, olha, isso aí, quando eu fiquei sabendo desse relato, isso mexeu muito, né? Por causa do... Escutou? Andar de cavalo? Você escutou, amor? Fica bem quietinho. Amor, não sei se pega no áudio. Escutei andando de cavalo. E aí, gente, é isso que acontece. E eu escutei. Eu acho que não pegou no áudio, mas eu escutei andando de cavalo, um cavalo andando. Diz que ele aparece aqui andando de cavalo. A casa já foi desmanchada, isso tem muitos anos, mas eles escutam esse andado de a cavalo aqui nesse local. E aí, quem me relatou tudo isso, né? O seu Geraldo disse assim, olha, Rose, isso aconteceu há muitos anos. Só que eu queria entender que quando a pessoa faz um pacto desse, entrega o filho, que não tem nada a ver com a história, né? Se você consegue ir até o local, porque é pai e é mãe, não podemos vender, nem falar coisas feias para os nossos filhos, entendeu? Nem fazer pacto com nossos filhos, porque nós somos pai e mãe, temos poder sobre os nossos filhos, e isso é muito perigoso. E ele deu poder e vendeu o filho dele, deu poder por coisa ruim e vendeu o filho dele. E ele realmente levou. Isso, ele ainda ficou rico. Só que a tristeza dele e da esposa dele, porque a esposa dele era inocente, ela não sabia. A esposa dele ficou doente, veio a falecer. Aí ele ficou, a família toda ficou sabendo, os vizinhos ficou sabendo de tudo, sabe? Tomaram distância dele pelo que ele fez. Os filhos, depois que perdeu a mãe, abandonou ele e foi embora. Falou que não queria esse dinheiro porque isso aqui, eles tinham até medo de ficar aqui. E ele se acabou sozinho também. Nada valeu a pena do que ele fez. E ainda perdeu filho querido que acabou com a vida da esposa e da vida dele.
E os outros filhos não quis mais saber dele. Então hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação. Descobrir se todo esse relato que a gente ficou sabendo, se tudo isso é verdade, né? Pelo que a gente ficou sabendo, é uma pessoa de idade, é uma pessoa responsável que contou para nós, né? Os filhos dele sabem de toda essa história, porque ele já contou várias vezes para os filhos. Então eu acredito que é verdade. Mas nós estamos aqui mesmo para falar. Se esse espírito está aqui ainda, que pelo jeito está, porque eu escutei o andar de cavalo, nós vamos ajudar, tá? É o que a gente quer, ajudar. Ele não tem culpa, ele é inocente. Então, tomara que essa coisa ruim não tenha realmente levado ele. Ele não merece, não é mesmo? Creio que pelo andado, pelo que eles falam que é assombrado, o espírito dele ainda está aqui, mas só vamos descobrir no Spirit Box se o K2 der sinal. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Nossa, amor, eu tô com o coração assim, ó. Porque eu escutei andando. Você não escutou, amor? Escutei. Então, andar de a cavalo. Aquilo ali é um barulho de andar de a cavalo. É, escutei, amor. Misericórdia, amor. Se tiver presença de espírito, toca no K2. Nós não vamos entrar muito pra dentro, gente, porque essas gramas aqui, ó, eu tenho medo de cobra. Toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. E tá uma tarde tão bonita, né, amor? Ixi, tem um buraco aqui que eu já ia afundando aqui. Oh, deu presença, não falei para você que eu escutei andando aqui? Deu presença, tem espírito aqui. Vamos pegar o Spirit Box, já vamos iniciar? Vamos nem esperar não, já vamos iniciar logo. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de homem. Você pode me dizer seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com Anja Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Vicente. É isso mesmo que eu entendi, Vicente? Viu? Vicente, gostaria muito de saber, Vicente, se você é o rapaz, né, que tinha 21 anos, né, tinha acabado de completar 21 anos e faleceu nesse local onde caiu do cavalo. Você é o espírito desse rapaz? Você pode me responder? Sim. É o rapaz. Viu? Eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Você estava com 21 anos, né? Eu fiquei sabendo, um rapaz trabalhador, um rapaz que ajudava seu pai, fazia de tudo, né? E gostava muito de andar de a cavalo. Inclusive amansava animal, né? E veio acontecer esse acidente com você. Sinto muito de todo o meu coração, tá? Ô Vicente, você sabia que seu pai tinha feito um pacto com o Coisa Ruim? E que nesse pacto ele estava vendendo um filho, que é o filho mais velho, que era você? Você sabia disso? Não. Então você não sabia. Por que você caiu do cavalo? O que aconteceu? Eles falam que o cavalo se assustou com alguma coisa. Você pode me dizer se o cavalo se assustou com alguma coisa, né? Se o cavalo caiu, trupicou, não sei. O que aconteceu mesmo?
Viu? O diabo, ele falou. Viu? Você chegou a ver também? Misericórdia. Sim. Então foi essa coisa ruim que apareceu na sua frente e o cavalo se assustou. O seu espírito continua aqui. Muita gente fala que vê você andando de a cavalo aqui, que é o espírito seu que andava de a cavalo nesse local. E é você mesmo então que aparece aqui. Isso, então é você mesmo que aparece aqui. Eu escutei andar de a cavalo. Escutamos. Gostaria muito que tivesse pegado aqui no áudio, sabe? Porque ouvi os passos, assim, do jeito que o cavalo anda, né? E você está preso nesse local? E você pode me dizer se essa coisa ruim está por aqui? Sim. O coisa ruim está por aqui. Está ao derredor aí. Está ao derredor. O que ele faz aqui? Você ficou preso aqui ou ele faz o quê? Me levar? Não entendi. Você me levar? Ele quer te levar, então? É isso que você quer dizer? Você falou me levar? Ele quer te levar. Isso. Ele está aqui porque ele quer levar ele. Mas você era um menino muito bom, você não tinha culpa do que teu pai fez, né? E você fica preso nesse local e ele ao derredor querendo te levar. Não sei para onde, né? Misericórdia, acho que deve ser os infernos. Não sei, gente. Esse sobrenatural aí é uma coisa que a gente fica meio... Mas ele quer te levar. E você não foi com ele. Não vou. Ele ficou preso aqui, mas ele não voa, ele não vai com ele. Você não vai com ele. Você não tem culpa, né, do teu pai ter feito isso. Ele conseguiu até fazer com que você desencarnasse, mas ele não conseguiu levar daqui o seu espírito. O seu espírito está aqui. E olha, não precisa ter medo dele. Você tem medo dele? Tadinho, ele tem medo dele. Tem medo, né? Mas não precisa ter medo. Hoje a gente está aqui para ajudar você, tá? Você não foi, você conseguiu aí ficar firme e não ir com ele. Olha para você ver. Porque foi o pai dele que fez o pacto, gente. Por mais que tenha acontecido isso, ele não conseguiu, ele não foi. E é isso que nós temos que estar, viu? Revestido, porque eu fico feliz, até a primeira vez que eu fico feliz que um espírito está preso aqui, gente. Porque ele ficou preso aqui, mas ele não foi com coisa ruim. E hoje você vai sair daqui porque você quer a nossa ajuda, né? Então isso... Ai. Deve ser ele, amor. Como se tivesse passado uma coisa assim, ó. Um vulto preto. Sabe, chega, deu um... Não adianta, não vai fazer medo para nós. Nós vamos ajudar ele, tá? Não adianta você passar aqui, não adianta fazer medo para nós, tá? Você não vai tocar nele, porque eu estou com o anjo e a mentora aqui, vai proteger ele e ele vai ser encaminhado. Eu peço para o anjo e para a mentora afastar ele para bem longe daqui, para que nós podemos fazer o nosso trabalho tranquilo aqui.
tá? Eu sei que o anjo mentor vai fazer isso, vai afastar para bem longe. Às vezes acontece isso para as pessoas entenderem que ele existe. Já vi muita gente comentar no meu vídeo que é tudo mentira, isso não existe. Que não existe Deus e que não existe nem o coisa ruim. Então isso é a crença deles, né? Essa não é a minha. Eu creio que Deus existe porque Deus já fez muitos milagres na minha vida e na vida da minha família. Então Deus existe. E eu vou sempre pregar que Deus existe. Sem Ele não somos nada, não somos ninguém. Olha, eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Muito mesmo. Mas feliz por você estar aqui ainda e nós conseguir ajudar você, tá? Você consegue perdoar o que seu pai fez com você de ter vendido você aí para essa coisa ruim? Sim, demorou um pouco, já fiquei com medo. Mas é importante isso, você perdoar o que seu pai fez. O seu pai, ele acabou ficando sozinho aqui na fazenda e ele se acabou aqui. Os seus irmãos não quis ele, a sua mãe faleceu de dor, de sofrimento pelo filho, né? Porque ela não sabia disso. Mas ele acabou ficando aqui, os filhos foram embora e ele se definhou aqui numa tristeza enorme, né? A gente não sabe direito o que aconteceu com ele, mas ele faleceu aqui na fazenda, tá? Inclusive, se o espírito dele estiver aqui, se tiver permissão, né, para o anjo e para a mentora, para ele falar com a gente, ele pode falar com a gente, se o espírito dele estiver aqui, porque a gente sabe, ficou sabendo que ele faleceu aqui, ou faleceu no hospital, não sei, mas que ele tinha fazenda aqui. Então, ô Vicente, você quer pedir perdão? Isso, Vicente, para Deus. Isso é muito importante. Porque hoje você vai sair desse local. E eu estou tão feliz que você vai sair daqui que você não tem ideia da felicidade que o Theo fica quando a gente sabe que consegue aí, né, o espírito. Principalmente você, né, que ficou aqui, perdeu a vida inocente. Você se arrepende de algo que você fez? Você achou que era errado? Você se arrepende? Sim, isso é muito importante, tá bom? Então por isso a gente vai ajudar você. Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? É só um símbolo, posso deixar? Então nós vamos deixar. Você consegue ver o anjo e a mentora que está ao nosso lado, né? A luz do anjo, da mentora que está do nosso lado. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho, Vicente. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Vicente, né? Ele estava aqui preso, mas ele não foi com coisa ruim, né? Também não tinha culpa. E a gente ficou muito feliz. É a primeira vez que eu fico feliz que o espírito está preso aqui, né? Porque daí eu não quis, a gente ia ficar muito sentido se ele tivesse, o coisa ruim tivesse levado ele, né? E aí aceitou nossa ajuda e nós ficamos muito felizes. Então nós vamos ajudar ele em oração. E não esquecendo, não dê poder por coisa ruim. Não faça pacto. Isso não faz parte da nossa vida. Misericórdia, isso não é bíblico, tá bom? Vamos
orar por ele? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Vicente, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o Vicente conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora. Que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.